O 25 de novembro foi sempre um tema que causou divisão no país. A ação militar que pôs fim ao PREC levou à estabilização da vida política e passou a ser para muitos o verdadeiro dia do nascimento da democracia em Portugal. Mas apesar da pouca unanimidade, o Parlamento aprovou em junho deste ano que o 25 de novembro seja assinalado todos os anos na Assembleia da República com uma sessão solene. A proposta partiu do CDS-PP, teve votos a favor de toda a direita, com toda a esquerda a votar contra, exceto o PAN, que se absteve. Agora, a poucos dias dessa sessão solene, já sabemos que o Partido Comunista não vai estar presente e com a questão a fazer-se em vários quadrantes do setor partidário, faz sentido fazer uma sessão solene no Parlamento para comemorar o 25 de novembro? É essa a pergunta que serve de ponto de partida para o debate desta semana. Juntam-se a nós dois antigos deputados da Assembleia da República. De um lado, do PSD, temos Ângelo Correia. Do outro lado, aliás, do PCP, temos João Ferreira. A moderação deste Causa Própria, como sempre, é do jornalista André Maia. Ângelo Correia, João Ferreira, bem-vindos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui neste sábado a debater. Antes de vos passar a palavra, porque temos muito que falar, relembro que agora o Causa Própria também é alargado aos nossos ouvintes, seguidores do Observador. Temos, como sempre, uma publicação dedicada a este episódio na nossa conta de Instagram, em @observador. Fazemos a pergunta aqui em debate com uma votação que está aberta desde ontem para também os nossos ouvintes e leitores, seguidores, poderem responder a esta pergunta. Por aqui falamos então com Ângelo Correia e João Ferreira e começo por si, Ângelo Correia, bem-vindo, bom dia. Para si, faz sentido haver uma sessão solene no Parlamento para assinalar o 25 de novembro? Pois, é uma questão que eu tenho algumas dúvidas. Porque atribuir ao 25 de novembro uma importância histórica é um facto. Mas eu talvez não a pusesse no mesmo pé de igualdade com o 25 de Abril, já que o 25 de Abril foi de facto pela extensão nacional, pelas reformas que promoveu, para a alteração de tudo, foi um momento de ruptura na sociedade portuguesa. Portanto, um momento de ruptura positiva. O 25 de novembro não é tanto uma ruptura, é uma correção do caminho que tinha sido empreendido durante 1975. Portanto, de facto, o marco histórico, aquilo que simbolicamente a história guardará deste período que atravessamos, é que o 25 de novembro é o essencial. O 25 de abril é o essencial. O 25 de novembro é uma continuidade do 25 de abril no sentido de correção de um percurso histórico que tinha sido pervertido em 1975 e que, através do 25 de novembro, é reposto. João Ferreira, bom dia, bem-vindo também. Faço-lhe a mesma pergunta para si, se faz sentido haver uma sessão solene no Parlamento para assinalar o 25 de novembro. Bom dia, quero começar por cumprimentar-vos, cumprimentar todo o auditório, o Dr. Ângelo Correia também. Nós, para responder a essa pergunta, temos de procurar identificar quais são os objetivos desta operação. Do ponto de vista dos seus promotores, faz sentido, muito embora o que se quer fazer, o que a direita que propôs esta comemoração no Parlamento quer fazer, não é história, não é evocar factos passados. O que a direita quer fazer é política, e fazer política no presente reescrevendo a história. Nesse sentido, nós estamos perante muito mais do que uma sessão, nós estamos perante uma operação que, de facto, quer hoje, 50 anos depois do 25 de Abril, 49 anos depois do 25 de Novembro, anos em que nunca se assinalou desta forma esta data, aquilo que se quer é intervir, passado todos estes anos, para, sobretudo muito a partir de setores revanchistas, muito reacionários, que não se conformaram nem se conformam com o que são aspectos que o regime democrático preserva do 25 de Abril, que no essencial as conquistas, os valores, os ideais da Revolução de Abril continuam presentes desde logo na nossa Constituição da República, e há setores da sociedade portuguesa que nunca se conformaram com isso e que não é por acaso que é neste momento em que nós temos, no atual contexto, uma expressão de forças de direita e de extrema-direita, reacionárias, revanchistas, maior do que noutros momentos, julgam ser esta a oportunidade para um acerto de contas tardio com aquilo que nunca aceitaram do 25 de Abril. E esta sessão solene deve ser vista inserida, como estando inserida nesta operação mais vasta. E desse ponto de vista,
do ponto de vista daqueles que a promovem, entenderão que faz sentido. Agora, do ponto de vista de evocação de factos históricos, da verdade histórica, nós estamos perante uma grotesca operação, porque, de facto, aquilo que se está a fazer não é, volto a dizer, não é fazer história, não é assinalar o que foram factos passados, é uma grotesca operação de reescrita da história, em que aqueles que se envolveram no 25 de novembro, mas que não conseguiram que o 25 de novembro fosse aquilo que eles queriam que fosse, querem, passados estes anos todos, reescrever a história e dizer que mesmo o 25 de novembro foi aquilo que não foi. Ângelo Correia, o 25 de Abril, como disse, é um momento que, recolhendo mais ou menos simpatia por partido X ou Y, acaba por ser um momento unânime. No caso do 25 de novembro, olhando, por exemplo, para a proposta para as celebrações do CDS, foi aprovada unicamente pela direita, rejeitada totalmente pela esquerda, com a abstenção do PAN. Pergunto-lhe se uma sessão solene no Parlamento pode ser vista como uma imposição de uma narrativa só de um lado da história, e aqui pegando neste ponto que falava o João Ferreira, se pode ser visto também como um reescrever a história, o facto de estarmos apenas a fazer uma celebração que é, neste caso, apoiada ou teve apenas o apoio da direita. O facto de haver partidos que quiseram fazer uma cerimónia oficial na Assembleia da República não é questão que me preocupe. Não é isso que me interessa discutir, nem eu vou discutir. Vou discutir a história. O que é que aconteceu, as razões anteriores e atuais. Que isso é que eu estive envolvido, participei e conheço. Em 1974, o 25 de Abril deu uma ideia de esperança, de luz, de democracia, de liberdade. A partir de janeiro de 75, a declaração da unicidade sindical levou, ainda me lembro tão bem, os dois grandes discursos, Francisco Salgado Zelha e Manuel Alegre, a chamar a atenção para o desvio da democracia que estava a travar. Segundo, há uma operação militar de 11 de março que leva a que, imediatamente a seguir, o governo declara a nacionalização de todos os setores, praticamente todos os setores produtivos, colocando Portugal num esquema político análogo ao das democracias socialistas, ou seja, da União Soviética. Tudo isso aconteceu com a tolerância, digamos, a tensão existente. A partir de certa altura, digamos a partir de abril, de maio e junho, há uma cisão no movimento militar. E é preciso aí perceber uma questão histórica. As Forças Armadas Portuguesas, naquela altura, eram forças de conscrição, isto é, o país não eram os profissionais, ia ao serviço militar obrigatório através dele, tinha participação direta na vida militar. E foi nessa altura que se percebeu uma realidade que já se tinha percebido no 25 de Abril, é que os movimentos militares não são autónomos da sociedade. Projetam as lutas, projetam as tensões, projetam as esperanças e as desilusões da sociedade. Quem fez o 25 de Abril foram os militares. Mais uma vez, fizeram o 25 de Abril, fizeram o 25 de Novembro. E fizeram num sentido de revisão daquilo que durante 75 encaminhou Portugal não para a liberdade, mas para a intolerância e para a ditadura, de novo. Palavras não são minhas, são de Mário Soares. É por isso que o 25 de Novembro foi celebrado, sobretudo e em primeiro lugar, PS, PSD, os dois mais importantes partidos. Ora bem, desviar historicamente, falar de mistificação hoje, perante a verdade histórica, serem os dois grandes partidos nacionais que conduziram a luta, é esquecer a luta e a história. Mais, dizer hoje, colocar hoje, que a intenção é reverter, reescrever a história, no sentido de hoje se provocar alterações fundamentais na textura política, é esquecer outras três coisas. Primeiro, o resultado das eleições, as primeiras, em 1975, aliás, em 76, mostraram já qual era o sentimento que nós tínhamos. Aliás, desculpa-me. Para concluir, Ângelo Correia, para passarmos ao João Ferreira. Para concluir, é para perceber duas coisas. Primeiro, não há, nem pode haver, nenhuma intenção de se mudar a história, reescrever a história, por quem está a fazê-lo hoje em dia o Partido Comunista e os seus amigos. Dizendo que não houve nada, que isto era um golpe de direita. Não. Isso foi um movimento militar entre militares que refletiram o sentimento da sociedade. E o resultado foi a Constituição de 76.
Se dizer que o golpe do 25 de novembro é um golpe terrível para a democracia, é esquecer que a sua consequência foi a Constituição que até o PCP votou. O PCP votou aquilo que eu votei em 76. Foi a Constituição que decorreu do 25 de novembro. O que acontece é que o primeiro pacto MFA. Ângelo Correia, vou ter mesmo de passar a palavra ao João Ferreira para equilibrar aqui um bocadinho os tempos. João Ferreira, pegando nisto que disse obviamente o Ângelo Correia, mas gostava de lhe perguntar, o 25 de novembro, recolhendo mais ou menos simpatia, sendo reconhecido de uma ou outra forma, acaba por ser um momento importante na história política em Portugal. O PCP rejeitar esta ação solene e não estar presente nesta ação solene, não está a desvalorizar também a importância da história da democracia em Portugal? Olha, falemos de verdade histórica. Eu ouvi o Dr. Ângelo Correia falar de verdade histórica e terei de percorrer algum dos aspectos que ele foi mencionando. Talvez comece pelo fim, quando ele disse que aprovou a Constituição de 1976. É verdade, ela foi aprovada depois do 25 de novembro. Uma Constituição votada pelo PSD, é verdade, que previa, por exemplo, a irreversibilidade das nacionalizações que foram feitas. E, portanto, essa ideia que o Dr. Ângelo Correia aqui traz, que as nacionalizações eram um perigoso desvio no sentido de uma ditadura socialista, eu recordo, foram os países, no essencial, os países da Europa Ocidental capitalistas não socialistas, que no pós-guerra constituíram um amplo setor empresarial do Estado, nacionalizando empresas que eram privadas. Portanto, não foi... Mas não obstante, a Constituição aprovada em 76, bem depois do 25 de novembro, previa ela própria, o PSD votou a favor, como o PS também, a irreversibilidade do processo das nacionalizações, a reforma agrária, a construção de uma sociedade socialista sem classes. Portanto, falando de verdade e de mentira, é bom que 50 anos passados nós nos vamos esclarecendo sobre de que lado está uma e está outra. Mais, vencedores do 25 de novembro. Tem havido uma tentativa recorrente de situar quer PSD, quer PS como estando nos vencedores do 25 de novembro. O 25 de novembro resultou de uma coligação muito heterogénea, que incluía inclusivamente setores que vinham do antes do 25 de Abril. É bom a gente não se esquecer que é verdade que o 25 de Abril uniu o povo português, mas ele fez contra algo e contra alguém. E as pessoas e os interesses contra quem ele se fez não desapareceram no dia seguinte da sociedade portuguesa. Continuaram a atuar, a intervir, a congeniar, recorrendo inclusive ao terrorismo bombista, toda aquela catrafada de MDLP, ZELPs, Marias da Fonte, estiveram presentes, foram forças que estiveram presentes no 25 de novembro. Simplesmente não foram esses setores que prevaleceram, foram os setores que foram protagonistas, Vasco Lourenço, Ramalhianes, Costa Gomes, Melo Antunes, e é bom ver o que disseram esses personagens ao longo da história, esses protagonistas, sob posicionamento de outros protagonistas, inclusivamente PS e PSD. Mas, João Ferreira, para responder à minha pergunta, para agora, em nome da pensar... verdade histórica, o PPD do Ângelo Correia, a seguir ao 25 de novembro, logo no dia seguinte, estava a fazer um comunicado a dizer que era inaceitável que os comunistas continuassem no governo provisório, como continuaram. O CDS também a dizer que era inaceitável e que ele próprio é que deveria ir para o governo provisório. Portanto, o CDS que agora propõe esta sessão solene e faz do 25 de novembro aquilo que ele verdadeiramente não foi. João Ferreira, Portanto, temos mesmo de avançar. Dizer estas coisas. Agora, o essencial não é isto, o essencial, porque quem promove isto não quer fazer história, volto a dizer, quer fazer política no presente, reescrevendo a história. E é isso que deve neste momento preocupar todos os democratas, todos os verdadeiros democratas, e rechaçar esta operação dos setores mais revanchistas e inconformados com o 25 de Abril que a sociedade portuguesa tem e que neste contexto, nas atuais circunstâncias, adquiriram uma força que lhes permitiu fazer isto, mas não estarão de mãos livres, certamente. Sei que o tempo é pouco e infelizmente vai correndo muito rapidamente. Gostava apenas de voltar àquilo que disse ao início, ou seja, temos aberta uma votação já desde o dia de ontem, aberta para os nossos ouvintes, também leitores e seguidores do Observador, em que deixávamos exatamente a mesma pergunta que vos colocámos a vós, Ângelo Correia, também João Ferreira, se faz sentido celebrar o 25 de novembro com uma ação solene no Parlamento. Ora, dizem os seguidores do Observador, 86%
60% diz que sim, 14% diz que não faz sentido haver uma sessão solene, sessão que vai acontecer já esta segunda-feira, daqui a 2 dias, no próximo dia, obviamente 25 de novembro, vai acontecer então essa primeira sessão solene no Parlamento. Ângelo Correia, João Ferreira, infelizmente não temos tempo para mais, mas agradeço muito a vossa disponibilidade para ter estado aqui connosco. Obrigado. Obrigado.